boa noite, boa noite, tudo bom? Hoje, mais um dia de live, 30 dias aqui, nossa convidada de hoje é Lilian Portugal, e detalhe, o nome dela é Lilian Portugal mesmo, que o sobrenome dela é Portugal, não é porque é Portugal com graça. Me envia, ela já entrou, nossa convidada, só aceitar ela. Olá! Olá! Boa noite. Já estou aqui Boa noite. explicando que é Lilian Portugal, mas não é porque você está em Portugal, morando em Portugal e tem um blog chamado Portugal com Graça. É verdade, é verdade. É uma É o seu coincidência do meu sobrenome. sobrenome. Muito embora Então, muita gente ache isso, que eu vim para aqui, estou morando aqui e resolvi colocar o Portugal para poder ligar a isso, mas foi uma mera coincidência na realidade. e que interessante, né? E você tem agora o blog, o Insta, que é Portugal com Graça. E é o que você falou, como o seu sobrenome é Lilian Portugal, as pessoas associam, mas na verdade é o que você é. Então, hoje nós vamos falar, você, advogada, especialista em direito migratório. E aí eu te pedi, a gente conversou para a gente falar sobre alguns exemplos de casos que você atendeu. Então, para todo mundo ficar sabendo, a Lília vai falar sobre coisas reais, não vai falar sobre nomes. Ela vai comentar algumas coisas que aconteceram, boas e ruins, em que ela pôde resolver, né? Mas ela não vai, assim, entrar pontualmente em nada, porque são tantos as vertentes, pode acontecer tanta coisa, né? É isso. Então, vamos lá, a live é sua. Me diz, Lilian, qual o que é mais recorrente? O que mais acontece? Então, eu queria iniciar, na verdade, em primeiro lugar, só me apresentando rapidinho, apesar de agradecer pela sua apresentação, não é? Eu iniciei a minha carreira como advogada aqui em Portugal, na realidade, porque terminei minha faculdade no Brasil e vim direto para cá, logo fazer o mestrado, emendei tudo. Então, só tive prática mesmo aqui. E entre idas e vindas, estou há 9 anos aqui, mas vamos ao que realmente interessa, né? Então, de acordo com a lei portuguesa, né, existem diversos tipos de vistos e autorizações de residência que permitem a pessoa vir morar em Portugal. E hoje em dia é uma coisa que é interessante, porque hoje em dia o que a gente diz é que Portugal é fashion. Portugal está na moda. E para mim isso é super interessante, porque quando eu vim a primeira vez em Portugal, em 2010, as pessoas me perguntavam: o que é que você perdeu em Portugal? E eu dizia na época: ah, não, eu quero ir para a Europa e para mim é o mais fácil, por causa da língua, facilita muito. E ainda mais quando está em causa direito, né? Eu vim para poder estudar e facilitava muito que fosse a mesma língua. Mas hoje em dia muita gente busca morar em Portugal. E é das áreas que hoje em dia tem crescido mais na advocacia. E entre os vistos, o que é interessante é que os vistos que têm sido mais procurados são o visto de estudo, esse desde muito tempo tem sido muito procurado, e que é um visto basicamente simples, né? Preciso apenas a carta de aceite, como diz aqui em Portugal, a carta de aceitação no Brasil, do estabelecimento de ensino em Portugal. E esse visto pode ser dado entrada tanto no consulado no Brasil ou, existindo uma exceção, é possível dar entrada diretamente aqui no CEF, o que muitas vezes facilita para a pessoa, porque a verdade é que, com a demanda aumentando hoje em dia, os consulados têm demorado mais do que o prazo legal para poder deferir um visto. Então, a depender de quando sai a carta de aceite, vale a pena vir logo para aqui. E nós já tivemos casos disso lá no escritório, de clientes que nós acompanhamos. E um caso, por exemplo, de uma situação específica, uma cliente nossa tinha passado numa faculdade aqui, tinha carta de aceite, tinha toda a documentação, mas o consulado só tinha vaga para poder agendar o pedido de visto para um mês depois, sendo que as aulas dela começavam 2 meses depois, ou seja, seria um mês para dar entrada, fora o tempo de espera, que é de pelo menos 60 dias. Ou seja, era impossível ela estar aqui no início das aulas. Então, nós aconselhamos e ela veio diretamente para aqui. Demos a entrada diretamente no CEF, porque esse é um tipo de situação que permite dar entrada diretamente aqui.
E no final deu tudo certo, depois o marido pediu reagrupamento e a família está aqui super feliz, graças a Deus. Tudo deu certo. Outro visto que tem sido muito procurado ultimamente é o Golden Visa, que é um visto... Na verdade, isso é uma coisa interessante. O Golden Visa, na verdade, ele não é um visto. Ele é uma autorização de residência. Isso por quê? Porque existe uma diferença de nomenclatura. Visto é o que é emitido pelo consulado e é um pressuposto para o pedido de autorização de residência. Embora algumas autorizações de residência dispensem o pedido de visto. Posso uma dúvida agora? Esse anterior que você falou, que a Sim. pessoa teria o visto de estudante, mas vem sem visto de estudante e pede aqui. Aí, mas ela pede autorização de residência e não visto? Ou é o visto? Não, na verdade é o seguinte, isso é O que aconteceu com a ponto minha filha, né? importante. Isso Lembra? é um ponto importante, sim. Isso é um ponto importante, que é o seguinte, o visto, como eu disse, é o que a gente pede no consulado, e o visto é um pressuposto, tanto que o visto ele é válido apenas por 120 dias, o visto de residência, no caso, né? O visto, ele não permite realmente a residência, ele permite que você entre em Portugal e peça a autorização de residência. A autorização de residência é que realmente é o título, é a permissão para que a pessoa esteja em Portugal residindo para estudar, para trabalhar, para o que for, já que existem diversas situações. No caso dessa cliente específica, como eu expliquei, né, ela optou por isso porque era inviável para ela esperar o visto no Brasil e deu entrada direto na autorização de residência aqui em Portugal. Então, ela entrou com a dispensa de visto nesse caso, que, como eu disse, a lei permite nessa situação. Não são todos os tipos de fundamentos que permitem a dispensa do visto. Sim. Como eu estava falando do Golden Visa, o Golden Visa hoje em dia tem sido também uma autorização de residência muito utilizada, muito procurada, porque, primeiro, para muita gente facilita, porque ela tem um benefício que os outros não têm, que é o fato de só precisar estar em Portugal 7 dias por ano. Então, muita gente que busca investir em Portugal e, para facilitar, vale a pena ter uma autorização de residência, acaba optando pelo Golden Visa. Obviamente, é uma situação que depende de um alto investimento, não é uma situação simples nesse ponto, mas que o que tem sido mais procurado hoje em dia é realmente o pedido de Golden Visa através do investimento imobiliário. E normalmente se opta pelo investimento de 500 mil euros, pelo menos, né, no imóvel, porque o procedimento mais simples, menos burocrático, mais rápido. O Então, Golden Visa, ele objetiva a comprar sua casa ou não? Ou você não, investe... Ah, existem outras hipóteses. A lei traz diversas hipóteses, como, por exemplo, investimento em fundo de investimento, fundo de capitais de risco. Também tem a hipótese de constituição de empresa, tem hipótese de junção de constituição de empresa com quantidade mínima de trabalhadores nessa empresa. Ou seja, existem diversas hipóteses. A hipótese do imóvel de 500 mil, como eu disse, é a mais utilizada, mas não é a única. entendi. E como eu disse, a vantagem principal é essa questão dos 7 dias, porque muita gente não vive realmente em Portugal. Porque um ponto interessante que muita gente não sabe na prática é que quando você tem uma autorização de residência, como o próprio nome indica, é uma autorização de residência. Ou seja, você tem isso porque você veio residir, você veio morar em Portugal. Então, você precisa estar em Portugal. Existe um período mínimo que tem que estar em Portugal. Por exemplo, a primeira autorização de residência é dada por um período de 1 ano. E durante esse período de 1 ano, a pessoa tem que estar em Portugal pelo menos 6 meses consecutivos ou 8 meses intercalados, ela não pode estar fora. Então, isso é importante pelo seguinte, existem certas situações, vamos supor, as pessoas que utilizam muito NIF aqui, ou as pessoas que contribuem para a segurança social, no momento de comprovar para poder renovar, acaba sendo mais simples. Por quê? Porque existem documentos que demonstram que a pessoa esteve aqui. Obviamente, não é sempre que o CEF cobra isso para renovar, mas muitas vezes isso acontece e eu costumo, né, acompanhar meus clientes no CEF e tenho visto que ultimamente, principalmente nos últimos 3 meses, eles começaram a exigir mais essa documentação, principalmente para as pessoas que não contribuem para a segurança social. Por quê? Porque eles presumem que se a pessoa contribui para a segurança social, está trabalhando aqui, ela esteve aqui. Nos demais casos, principalmente nos casos
aposentados, né, que vieram através do visto D7, e também nos casos nas outras hipóteses do visto D7, né, rendimentos próprios, seja de aplicação financeira, seja de imóvel ou propriedade intelectual. O CEF tem começado a exigir que a pessoa demonstre que esteve aqui. E isso é um ponto interessante, porque, como eu disse, você tem que demonstrar que como a lei exige que a pessoa não esteja fora de Portugal, ou melhor, a pessoa não pode estar fora de Portugal por mais de 6 meses, nem 8 consecutivos ou 8 meses intercalados. Ou seja, você precisa ter documentos que comprovem, não é qualquer documento. Então, por exemplo, faturas, notas fiscais é um ponto que eles aceitam, os documentos que eles aceitam. Declaração de escola, vamos supor, você tem um filho que estuda aqui em Portugal e está inscrito na escola, você pode pedir a declaração na escola, informando que você é responsável pela educação do seu filho e que participou das reuniões escolares. Declarações de ginásio, né, academia, também informando que você não só estava inscrito, porque isso não é suficiente, mas que você participou da academia. Então, existem esses pormenores que muitas vezes as pessoas não sabem, e no momento da renovação é que você descobre. O problema é que, se você descobrir no momento da renovação, você não tem mais como providenciar alguns documentos. Uma pessoa que descubra isso no momento da renovação, mas tenha feito, vamos supor, foi no Pingo Doce o ano todo e sempre colocou o seu NIF, maravilha, você vai conseguir emitir numa fatura a comprovação de todas as notas fiscais, ainda que você não tenha. Mas se você nunca colocou o seu NIF, porque não é obrigatório, e você não colocou, e você não está inscrito em lugar nenhum, Por isso apenas que está sempre aqui vivendo de perguntam, rendimento. né? Por isso que sempre perguntam, quer fatura ou quer com, né, para colocar o NIF? Pois é, convém sempre colocar, porque se o CEF Às vier pedir, vezes, assim você já demonstra. E o importante é que é o seguinte, isso é uma demonstração por pessoa, ou seja, vamos supor que no seu caso, o seu marido é quem tem o visto autorização principal, é o visto, e o seu é o reagrupamento. o meu Ou seja, regrupamento. ele vai comprovar a situação dele, que ele esteve aqui. Mas a situação dele não passa para você. Ou seja, quando você for pedir o seu reagrupamento, a renovação do reagrupamento, você precisa demonstrar novamente Eu que... fiz de agora. Exatamente. Óbvio que, como eu disse, isso não são todos os postos do CEF, não são todos os atendentes que têm exigido. Mas isso pode vir a ser exigido e, na dúvida, é sempre melhor estar com a documentação na mão e evitar um reagendamento ou até um período estando ilegal porque não conseguiu regularizar a situação. Outra situação que tem sido muito, muito recorrente é a situação do visto D2, né? O visto D2 tem sido um visto... O D2 é o quê? Exatamente isso que eu ia explicar agora. O visto D2 tem sido muito procurado justamente por ser um visto que é para a pessoa que vem investir em Portugal em termos de empreender. Note que, na verdade, existem 2 tipos de visto D2, de acordo com a lei. Porque o visto D2, ele engloba tanto o profissional liberal, ou seja, o trabalhador independente, quanto a pessoa que abre uma empresa aqui em Portugal. Mas a opção que tem sido mais procurada realmente é de constituir uma empresa e iniciar um negócio. E grande parte dos brasileiros tem optado por esse visto, justamente porque acho que isso é uma situação que todas nós sabemos, né? Mas tem muitos brasileiros aqui buscando novas empresas, abrir novos negócios e cada vez mais isso. Então, o visto D2 também tem sido muito procurado e, na prática, ele é um visto razoavelmente simples, mas depende da constituição da empresa. O que nós fazemos normalmente é a constituição da empresa através de procuração, para que a pessoa não tenha que vir para Portugal para dar início a isso, mas, obviamente, toda a descrição da empresa é conversada antes, né, para que não haja qualquer empecilho, nem qualquer lapso nesse sentido. Depois, com a empresa aberta, iniciar a atividade nas finanças. Isso é um ponto interessante que muita gente também não sabe. Quando você abre uma empresa em Portugal, você tem 15 dias para iniciar a atividade da empresa na autoridade tributária. Lembrando que esses 15 dias 15 dias contados da data da Constituição, mas no momento de declarar o início da atividade, você tem que informar que a atividade da sua empresa está iniciando nesse mesmo dia. Por quê? Porque existem 2 leis que tratam sobre isso, e de acordo com uma, a referência é exatamente esses 15 dias. Mas de acordo com a outra, é que diz o seguinte: a declaração de início de atividade não pode ser feita antes
Peço desculpas. A declaração de atividade não pode ser feita após o início da atividade. Ou seja, você tem que declarar a mesma data, senão vem uma coima, que aqui nada mais é do que uma multa para a gente no Brasil. Não fala não. Esse negócio de multa é uma questão muito séria aqui, muito Pois séria. é. Só para vocês entenderem, assim, quem está chegando no meio da live, a live funciona, esse projeto, esse desafio, 30 dias de live aqui na Rede Conexão, são 30 dias, 30 temas e 30 convidadas. E esses 30 minutos, nós não interrompemos a convidada com algumas perguntas, nada disso. Para quê? Por quê? Para que a live ela possa ser mais dinâmica, porque a maioria das lives são aquelas lives de 50 minutos, 1 hora e cansa. Então aqui é para ela desenvolver e falar de assuntos e casos que ela já passou. Então, assim, por isso que nós não estamos parando para ficar fazendo perguntas, respondendo perguntas pontuais, tá? Então, assim, até porque depois, se vocês quiserem enviar para gente, para ela, ok. Mas o mais importante é que ela possa desenvolver esses assuntos as situações que ela já pensou, porque cada caso é um caso, né? Aqui, então, em casa, se eu for falar daqui de casa, cada uma de uma. Tem uma, a filha do Max tem, a filha do meu marido tem o de estudante, veio como estudante da frente, meu marido com D7 de aposentado, eu com reagrupamento, minha filha fazia reagrupamento, e aí não fez porque não levou um documento e acabou fazendo o de estudante aqui, entendeu? É isso. Sim, ela é advogada especialista em direito migratório. Né, Lívia? Pode continuar, minha. Então, outras situações interessantes, um exemplo muito comum é a situação do reagrupamento, já que falamos agora em reagrupamento, mas é reagrupamento por união estável, que aqui em Portugal é chamado união de fato. É uma situação que o primeiro passo é o seguinte: como comprovar essa união de fato? E um ponto que é diferente entre o Brasil e Portugal é o seguinte: a união estável no Brasil não tem prazo. Ou seja, se a gente se juntar hoje e disser nós estamos vivendo com ânimos de família, nós estamos vivendo e ponto final. Mas aqui em Portugal não é bem assim. Aqui em Portugal, para que exista essa união de fato, é preciso que o casal esteja junto há pelo menos 2 anos. Então, para poder pedir esse reagrupamento por união de fato em Portugal, é preciso demonstrar esses 2 anos. E além disso, você não vai demonstrar só que você estava em união de fato, no caso, a união estava no Brasil, né? Você também vai demonstrar que você tinha condições para estar nessa situação. Ou seja, é muito comum as pessoas levarem, por exemplo, apenas a escritura pública de união estável do Brasil. Uhum. Em alguns casos, não demonstrando a questão dos 2 anos, mas como eu disse, o ideal realmente é demonstrar uma vez que nós estamos em Portugal e o que vige que é a lei portuguesa, né? Mas muitas vezes as pessoas não levam um documento que comprove que a pessoa pode estar em união estável. E o que significa isso, simplificando? Vamos supor, se você é solteiro, você tem que mostrar que você é solteiro. Por quê? Porque para você estar em união estável, você tem que ser ou solteiro, ou divorciado, ou vamos supor, você até pode estar em separação judicial, mas você tem que demonstrar que você está nessa situação. Então, no caso do solteiro, por exemplo, é preciso levar, além da escritura de união estável do Brasil, toda apostilada, obviamente, porque documento sem apostila não é válido em Portugal. É preciso levar também a certidão de nascimento inteiro teor, comprovando que você é solteiro e por isso você pode estar em união estável e que essa união estável é válida. Por quê? Porque aqui a bigamia é proibida, então não adianta você aparecer com uma certidão de casamento ou demonstrar que ainda está casado, porque isso não seria aceito. E eu já tive alguns clientes que surgiram, né, no escritório justamente porque foram no CEF e não conseguiram dar entrada na união estável, o reagrupamento por união estável. E eu perguntei, por que não? Você vive em união estável há quanto tempo? O que aconteceu? E me foi dito exatamente isso. Não, o cliente foi muito engraçado até porque ele comentou: ai meu Deus, mas me disseram que eu era bígamo. E ele estava assustado. E foi muito engraçado isso, porque eu falei, não, mas calma, qual é a situação? E ele explicou, não, é porque eu nunca me divorciei. E também ele só tinha uma separação de fato, ele simplesmente se separou saiu de casa. Isso lá no Brasil. Isso no Brasil, exatamente. Saiu de casa no Brasil, já vivia com a nova companheira há mais de 15 anos, mas nunca fez o divórcio. E qual é o problema? O problema é que dessa forma ele não consegue dar entrada no reagrupamento familiar da companheira dele hoje em dia. Então, esses pontos são importantes, porque senão a pessoa não consegue se legalizar aqui. E a intenção de todos, obviamente, é conseguir a legalização para que tudo corra bem, né? Querendo ou não, estar ilegal aqui em Portugal
tem consequências negativas. Obviamente, todas podem vir a acontecer. Normalmente, a que vem a acontecer mesmo é a questão da coima na hora da regularização, porque a pessoa que está ilegal aqui, a lei altera. Né? Exatamente, exatamente. Existe uma pena pecuniária, né, pelo tempo que você esteve ilegal aqui. No caso dos brasileiros, né, isso é muito comum, principalmente nas situações de trabalho. E isso é um ponto interessante, porque eu costumo não recomendar aos meus clientes o visto a autorização de residência de trabalho tirada diretamente aqui em Portugal. E por quê? Vou logo desde o início explicar a situação. A situação de trabalho pode ser pedida com visto no Brasil e pode ser pedida delicado, e pode ser pedida diretamente aqui em Portugal. É verdade que pedir primeiro no Brasil, no consulado, é um pouco complicado. Por quê? Porque depende primeiro, a empresa aqui em Portugal precisa fazer uma oferta no site do Instituto do Emprego e Formação Profissional. Essa oferta tem que ser internacional e tem que estar disponível durante 30 dias. E nenhum português ou nenhum cidadão legalmente residente em Portugal pode ter ocupado a vaga durante esse tempo. Passados esses 30 dias, aí sim, a empresa pode contratar um estrangeiro e precisa emitir uma declaração no centro de emprego que comprove que esse período foi cumprido. Esse é o procedimento para o visto de trabalho subordinado. Ou seja, que a maioria chega aqui e vai trabalhar e depois entra com o pedido. Isso. E por que eu normalmente não recomendo? Pronto. Primeiro ponto é o fato de que a pessoa, na prática, vai ficar ilegal. Por quê? Porque o procedimento é burocrático e é demorado. Então, a pessoa vai ficar ilegal, vai passar o tempo de turista, provavelmente não vai conseguir prorrogar o período de turista e quase todos os casos a pessoa fica um período ilegal aqui. E como eu disse, estar ilegal aqui tem diversas consequências. Uma delas é a questão da coima, né, que é a multa no Brasil, vamos simplificar. E outra consequência, vamos supor, se você estiver andando na rua, passeando, tô aqui em Lisboa, tô passeando pela rua, e fui parado por um policial pelo motivo que foi. O policial pede seu passaporte, identifica no seu passaporte que já passou o período de turista, e vai te questionar. Você tem o título? Você tem autorização de residência? Você vai dizer não. Ou se você disser que tem, você vai ter que comprovar, ou seja, bem não adianta, né? E nesse momento, o policial leva você para a esquadra da polícia. E entra em contato com o CEF, e o CEF identifica que realmente você não tem autorização de residência. Você não tem autorização de residência e tendo ultrapassado o período de turista, você pode ser detido por até 48 horas. E normalmente, nesses casos, se inicia um processo de expulsão, que inicialmente é voluntário, eles pedem para você sair dentro de um período, e depois, se você não sair, eles iniciam o processo realmente de expulsão coercitiva. Mas esses são os principais motivos que para mim, eu, por exemplo, jamais me veria numa situação dessa, mas entendo quem passe. Mas e também tem a pessoa que fica esperando esse tempo todo, né, está trabalhando, já deu entrada, só que você falou, demora muito, e quando vai no CEF tem que pagar uma multa, porque ficou esse tempo todo trabalhando, mas, como é que é? Na verdade, assim, legal porque tá trabalhando, mas tá esperando, mas ilegal porque o tempo passou. É porque, na realidade, enquanto você começa a trabalhar em Portugal, mas você não é considerado legal só pelo... O procedimento, como eu estava dizendo, do visto de trabalho, ele é um pouquinho diferente. Ou melhor, da autorização de residência de trabalho é um pouquinho diferente. Por quê? Porque você não consegue fazer logo um agendamento. Quando você faz o agendamento, digamos que o agendamento corta o período de ilegalidade, digamos assim. Ou seja, se você estiver no tempo de turista e conseguir fazer o agendamento durante o período de turista, você não ficou ilegal em momento algum. Mas no caso de trabalho, isso é praticamente impossível. Por quê? Porque primeiro você tem que fazer a manifestação de interesse. E para fazer a manifestação de interesse com um contrato de trabalho, você precisa do número de segurança social. E na prática, o que tem acontecido? As pessoas não conseguem o número de segurança social porque não tem o título de residência. Vira um ciclo. Então, nesses casos, é até um pouco mais simples se a pessoa tiver o contrato de promessa. Porque no caso de quem tem promessa de trabalho, você consegue dar entrada sem o número de segurança social. Mas ainda assim, o CEF demora normalmente cerca de 3 meses para avaliar a manifestação de interesse. E só depois que é avaliada a manifestação de interesse e aprovada, é que você pode dar entrada no agendamento.
Então pense, você chegou em Portugal, foi procurar um trabalho. Você demorou alguns meses para encontrar o seu trabalho. Demorou alguns meses para conseguir o seu número de segurança social. Deu entrar na sua manifestação. Depois são mais 3 meses para poder ter uma resposta a essa manifestação. E aí depois é que você consegue fazer seu agendamento. E que normalmente é feito para 8, 9 meses depois. Então, na prática, as pessoas acabam ficando aqui ilegais, ou melhor, ficam irregulares em Portugal cerca de 1 ano e meio, 2 anos. Fora a família, que só vai pedir o regrupamento depois que essa pessoa se legaliza. Então, por isso, eu normalmente não indico, embora, obviamente, acompanhe e esclareça as dúvidas quando é necessário. Mas tento ao máximo buscar uma outra situação, um outro visto que se encaixe. Porque muitas vezes existe e as pessoas apenas não sabem. Então, acho que isso é um ponto interessante de se saber, porque na prática, muita gente, e é engraçado que eu já ouvi isso de alguns clientes, de falarem assim, ah, não, mas fulaninho foi e conseguiu se legalizar. Eu falei, não, realmente, ele consegue, mas não é tão rápido como parece. E eu preciso que isso esteja claro. Então, isso é importante saber que existe essa demora e que esse procedimento pode gerar algumas consequências negativas que não só financeiras. Outro ponto muito interessante ultimamente, em relação a, principalmente os clientes brasileiros, tem sido o RNH. RNH é o quê? É residente não habitual, a sigla significa isso. É um estatuto que muita gente pensa que é residência. Na realidade, apesar desse nome, o estatuto do RNH não tem nada a ver com residência em termos de morar em Portugal, mas sim em termos de residência fiscal. Ele é um estatuto tributário, é um estatuto fiscal vantajoso na maioria dos casos e que se aplica assim. Basicamente, de acordo com esse estatuto, esse regime, a pessoa que está em Portugal e é um RNH, que se inscreveu como residente não habitual, ela poderá usufruir, em alguns casos, de isenções de imposto sobre rendimentos, apenas sobre rendimentos, que venham do exterior. Obviamente, depende do país de onde esse rendimento vem, depende do tipo de rendimento. Ou seja, não é algo que, nesse momento aqui, como eu posso dizer, você vai com certeza ter ou não. É preciso analisar caso a caso, como a própria Catarina estava dizendo, que isso varia. Muito, E, gente. e eu, Realmente, ela está aqui pontuando algumas coisas, mas assim, é muito pessoal. O seu caso, realmente, assim, é por isso que eu falei, a gente ficou muita dúvida sobre isso, assim, não, eu falei para ela, fala dos casos que você já atendeu, porque assim, pontualmente, cada caso é um caso. Tem um caso que, assim, é visto D7 aposentado, mas só que não é igual para todo mundo, mesmo sendo um visto só. Então, muitas coisas podem estar envolvidas nisso, né? sim, Essa é a claro. questão. Um tem um filho, outro tem um filho menor, outro filho menor de idade, outro filho maior de idade como o nosso, que tem que estar estudando, que tem que fazer. É uma coisa. Mas Pronto, mesmo o. agora, como você Ah, puxou, peço desculpas, Catarina, não, como você pode falar, puxou pode agora a falar. questão dos filhos. Aham. Essa própria questão é um ponto que é interessante. Por quê? Porque é a questão dos filhos maiores. O filho maior, em regra, pode pedir o reagrupamento, em todas as situações. Mas existe uma pequena diferença, que é o seguinte, exceto no caso do Golden Visa, mas nos demais casos, só terminar então a frase. Pode Nos demais terminar. casos, o Pode filho terminar. maior precisa ser solteiro, ou seja, se seu filho maior está casado, ele já não vai poder fazer regrupamento. Precisa ser solteiro, precisa estar estudando em Portugal e precisa depender financeiramente de você, ou seja, do requerente principal do visto. No caso do Golden Visa, a única diferença é que a pessoa precisa estar estudando, mas em qualquer lugar do mundo, não precisa ser em Portugal. Mas isso é um ponto importante porque muita gente pensa, ah, não, o filho normalmente é sustentado, mas depois como é que comprova? Então, isso é interessante, é bom verificar, cada situação é realmente um caso. E na parte, então, do RNH, nem se fala. Nem se Porque, vamos fala. supor, cada pessoa tem rendimento de um lugar, mas eu sempre indico que vale a pena, na dúvida, se inscrever, porque, vamos supor, hoje pode não ser interessante para você, mas, sei lá, amanhã me dá uma vontade de, vamos supor, um exemplo aqui básico, abrir uma empresa no Brasil. A partir desse momento, eu posso distribuir lucros no Brasil. No Brasil, a distribuição de lucros não é tributada, mas aqui é. Se eu não sou RNH aqui, quando esse dinheiro é distribuído no Brasil, eu tenho que pagar o imposto aqui em Portugal, embora não pague no Brasil. Mas sendo RNH, como essa parte aqui já dá para simplificar, né?
CNRNH em Portugal Aqui é. e tendo a distribuição de lucros no Brasil, durante 10 anos eu não vou ser tributada sobre essa distribuição de lucros no Brasil. Então isso é muito interessante. E pronto, e por aí vai, né?